Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu gostaria de deixar mais uma palavra de Deus para você. E dessa vez eu gostaria de deixar no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Eu vou estar lendo aqui do versículo 14 ao 21. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Eu falei em um vídeo anterior, em um áudio anterior, sobre a dificuldade que muitos têm de compreensão ao ler o texto bíblico. Então, eu vou deixar o esclarecimento aqui sobre este texto. Evangelho de Mateus 17, de 14 a 21. Acompanhe aí na sua Bíblia. Versículo 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epiléptico e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curar. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, e desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: Por que não podemos nós expulsá-lo? Disse-lhe ele: Por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão à força de oração e de jejum. Aqui nós vemos primeiro os acontecimentos gloriosos no alto da montanha, do versículo 1 ao 13. Vocês podem observar que nós lemos no versículo 1, quando chegaram à multidão. Esses chegaram à multidão aqui, trata-se de Jesus, Pedro, Tiago e João. Eles estavam ausentes por um período e aconteceu esse fato que nós podemos observar nessa leitura. Então, primeiro esses acontecimentos no alto da montanha. Você pode estar lendo aí do versículo 1 ao 13 na sua Bíblia. Agora, em nosso texto bíblico, Jesus e seus discípulos lançados no mar da necessidade humana e foram confrontados pela ação demoníaca, para lembrar que a guerra espiritual é uma realidade constante. Há algumas interpretações diferentes do problema do menino, mas somente uma está de acordo com a palavra e ações de Jesus. Primeiro ponto, que o rapaz era lunático. Essa palavra vem do latim luna ou lua e reflete a palavra grega que literalmente significa lunático, um mal causado pela influência da lua. Segundo, que o rapaz era epiléptico. A epilepsia é uma doença física. Milhares de pessoas a têm, inclusive dentro das nossas igrejas, dentro das nossas famílias. E o terceiro ponto é que o rapaz era vítima de uma doença causada pelo demônio. Essa foi a declaração de Jesus. E o seu milagre neste texto aconteceu a partir da expulsão do demônio, como está registrado aí no versículo 18, que você pode acompanhar. O pai do garoto disse a Jesus: Meu filho sofre muito. Olha aí no versículo 15. Meu filho sofre muito. Tratava-se provavelmente de um tipo de epilepsia causada diretamente pelo diabo. Como muitas vezes acontece conosco, o sentimento daquele pai era de impotência, de miséria, dificuldade e desespero, de grande dor. Naquela situação de emergência, duas coisas o pai do menino reclama. Primeiro, a partir do sofrimento do seu filho, ele diz: Senhor, tem compaixão de meu filho. Está aí no versículo 15. E o segundo ponto, a partir da decepção sofrida na apresentação do caso para os discípulos do Senhor, eu pedi aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha aí no versículo 16. Cristo deu aos seus discípulos o poder de expulsar demônios. E com este, eles tinham sido bem-sucedidos antes. Eles já tinham feito esse trabalho antes, em nome do Senhor. Como está registrado em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. Diz assim:
Mateus 10, 7 e 8. E indo pregai, dizendo, Jesus comissionando aqui os seus discípulos: o reino dos céus tem chegado, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Uma das lições que o texto bíblico nos apresenta é que o fracasso dos instrumentos não impede as operações de graça soberana de Deus. Diante desse episódio, Cristo apresenta duas razões porque muitas vezes falhamos na nossa missão ou na missão que Deus nos entregou. Primeiro, por falta de fé. Olha aí o versículo 20. Nosso Senhor aproveita essa oportunidade para mostrar aos seus discípulos o poder da fé, quando ele afirma: em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Viu aí no versículo 20? Acompanhe a sua Bíblia. Então Jesus mostrou que o poder da fé é ilimitado. Ele disse que com um pouco de fé é possível dizer à montanha para remover-se do seu lugar para outro. E isso não será impossível. Olha aí no versículo 20. A falta de fé denunciada por Jesus era um problema geral daquela geração. Devemos ter em mente que a fé bíblica é a confiança na palavra e vontade de Deus reveladas. A fé para remover um monte pode ser exercitada somente quando Deus revelar que essa é a sua vontade. O contrário disso é tentar Deus. O poder sempre é e será de Deus. E a única maneira de alguém se apropriar dele é pela fé. Essa é uma das razões por que falhamos em nossa missão. 2. Pela ausência de poder. Olha o versículo 21. O texto bíblico dá-nos a entender que a cura da doença do jovem foi algo mais difícil do que o habitual. Algumas vezes o crente se depara com situações assim. Jesus disse que tal possessão demoníaca precisava do poder de Deus através da oração da fé para ser resolvida. Então nós aprendemos aqui que o extraordinário poder de Satanás não deve enfraquecer a nossa fé, mas estimular-nos ao aumento da intensidade do nosso fervor na oração a Deus. Entendeu esse pedaço? Entendeu esse trecho? O poder de Satanás, por maior que seja, não deve enfraquecer a nossa fé, mas, pelo contrário, ele deve nos estimular ao aumento da intensidade do nosso fervor na oração a Deus. O texto bíblico nos ensina que quando o aflito busca a Jesus Cristo, encontra amparo, encontra solução e refrigério. O versículo 20 atinge o seu clímax com essa admirável afirmação: pela fé em Cristo, nada vos será impossível. Olha aí o versículo 20. Em Marcos, a descrição do poder da fé é mais vívida do que em Mateus e Lucas. Marcos registrou que Jesus disse ao pai do menino: tudo é possível ao que crê. Está aí no capítulo 9, versículo 23. Isso acontece porque a fé traz consigo o todo-poderoso Deus, com sua onipotência para superar os problemas humanos. Mesmo que o problema represente uma montanha entre nós e a solução, se tivermos a suficiente medida de fé, podemos ver solucionadas todas as dificuldades e cumprida até a tarefa mais árdua. Jesus ensinou aqui que quem tem fé não deve colocar limite algum à capacidade de Deus, como está registrado no versículo 23. Então, Deus deu a cada um uma medida de fé. E diz lá: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá fazer grandes coisas. Em Romanos 12, versículo 3, Romanos 12, 3, está registrado que Deus deu a cada um uma medida de fé. Então, é interessante lembrar disso, que você tem fé. Agora deve exercê-la, deve colocar em prática. Existe
aqui para finalizar. Existe grande poder, até mesmo numa pequena fé, quando Deus está conosco. Se nós nos sentimos fracos ou impotentes como cristãos, devemos examinar a nossa fé, certificando-nos. Nós devemos nos certificar de que se estamos confiando não nas nossas habilidades para produzir resultados, mas nas habilidades de Deus. Repetindo, se nós nos sentimos fracos ou impotentes como cristãos, devemos examinar nossa fé, certificando-nos de que estamos confiando não nas nossas habilidades para produzir resultados, mas nas habilidades de Deus, de Jeová Jireh, daquele que provê todas as coisas. Se estivermos enfrentando problemas que parecem tão grandes e inalteráveis quanto as montanhas, precisamos afastar os nossos olhos da montanha e focá-los em Cristo. Então, como Jesus prometeu, nada vos será impossível. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Fica na graça, fica na paz do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.